Um dia, estava andando pela rua, então tropecei e caí. Quebrei a mão, o braço. Foi horroroso. Caído no chão, me contorcendo de dor, e o único que veio me ajudar foi um morador em situação de rua, enquanto todos os outros pedestres simplesmente passavam, sem sequer me dirigir o olhar. Ele logo me ajudou a levantar, me amparou e me levou ao hospital mais próximo. Depois dessa experiência, duas conclusões foram claras para mim. A primeira, o bem está em todo lugar. Aquele morador de rua, que eu nem sequer tivesse notado em outra situação, foi o único que veio me ajudar. E a segunda é que, infelizmente, a maioria das pessoas é indiferente à dor do outro. Esse episódio simples e, ao mesmo tempo, traumático, me ensinou que precisamos fazer uma busca profunda em nosso cotidiano para perceber o bem que nos é feito e, principalmente, o bem que podemos fazer. E esse bem pode ser visto e entendido de perspectivas bastante diferentes. Para a filosofia, e segundo Aristóteles, o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. E não será bem se for individual. O bem só pode ser atingido de forma coletiva e não deve ser feito para o reconhecimento. O bem deve ser perseguido simplesmente por ser bem. Já Platão diz que o bem é uma essência geradora das boas coisas, que ao termos no bem uma prática, alcançaremos a verdade, o justo. Já no viés antropológico, a primeira evidência do ato de fazer o bem, a primeira evidência da civilização é um fêmur curado. Podemos afirmar isso porque, na era pré-histórica, com um fêmur quebrado e sem ajuda, você morreria. Simples assim. Não haveria modos de buscar por comida, locomoção ou fuga de predadores. Logo, se o fêmur foi curado, processo que leva em torno de 3 meses, significa que alguém, durante todo esse período, dedicou seu tempo, cuidou, se importou com o outro. Pela primeira vez na história, alguém fez o bem. E na neurociência, existem estudos que mostram que fazer o bem ou uma doação ativam no cérebro áreas ligadas ao prazer e à recompensa. Somente o ato de pensar em fazer o bem já libera uma carga no neurotransmissor da dopamina. Ou seja, é instinto humano, é da nossa natureza o ato de fazermos o bem. E claro, não podemos mencionar fazer o bem sem falarmos da religião. O ser humano, ao longo da história, ao longo dos séculos, buscou a religião por conforto, aconselhamento, orientação, e um elemento extremamente recorrente nas mais diversas religiões, o bem. O bem é defendido, pregado nas mais diversas religiões. Em quantas religiões ele é colocado como motivo, o propósito do ser humano? Não podemos avaliar a trajetória humana sem olharmos para o bem. Ambos estão intrinsecamente relacionados. O bem possui o poder de mudar o rumo da história. Isso é perceptível em diversos momentos. Por exemplo, Anne Frank jamais teria escrito seu diário se a assistente de seu pai, chamada Jimmy Epps, não tivesse ajudado ela e sua família a se esconderem, dando tempo para que ela escrevesse sua obra, conhecida mundialmente nos dias de hoje como relatos de uma história de horror que devemos tentar evitar a todo custo. E nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, temos a comovente amizade entre Louis Long e Jesse Owens, nas Olimpíadas de 1936, em Berlim. Na rodada classificatória, na competição de salto em distância, Jesse deveria pular pelo menos 7,1 metros para se classificar. No entanto, ele tinha queimado 2 de suas 3 chances e não havia conseguido. Louis, então, se aproximou do amigo e sugeriu que saltasse um pouco antes da marca. Assim, não só evitaria uma falta, como também conseguiria se classificar. Seguiu a dica do amigo e conseguiu, se classificou. Ao fim da competição, Louis terminou em segundo lugar, enquanto Jesse foi o campeão. Mesmo assim, Louis não se importou, abraçou e comemorou com o amigo, contrariando a vontade de Hitler, que negou a vitória do atleta por demonstrar uma forte falha na superioridade ariana defendida por ele. Mas para que ficarmos apenas no passado? Vamos para o nosso tempo, aqui bem pertinho de nós. No início do ano, tivemos as chuvas em Petrópolis, que deixaram mais de 200 vidas perdidas. Mesmo nessa situação, mesmo contra as imprevisíveis forças da natureza, o bem esteve presente em todas as ações de caridade, como aquelas que o próprio Santo Inácio fez, em todos aqueles que acolheram os que ficaram desalojados, em todos aqueles que estavam lá durante as chuvas, arriscando as próprias vidas para salvarem os outros. Em todas as ações, em todos os atos, o bem estava lá. Esses são só alguns exemplos. Existem uma infinidade. Se vocês me deixassem e não caíssem no sono profundo, não bate cabeça ainda não, gente. Calma aí.
Prometo que já estou terminando. Fiquei mais um tempão falando sobre eles aqui com vocês. Mas agora convido vocês a fazerem 2 reflexões. Vou fazer 2 perguntinhas, ok? A primeira: quando foi a última vez em que vocês presenciaram ou receberam o bem? Não se lembram? Esforcem-se um pouco mais, vasculhem suas memórias. Duvido que não tenham recebido uma ajuda sequer ao longo de toda essa semana. Agora, quando foi a última vez em que vocês fizeram o bem? Bom, para alguns, talvez tenha sido mais fácil a primeira pergunta. Para outros, a segunda. Quem sabe, talvez tenha até tido aqueles que se lembraram imediatamente. Enfim, não é meu caso. Tive bastante dificuldade em ambas as perguntas. Mas por quê? Por que será que é tão difícil respondermos a essas 2 simples perguntas? Voltando ao início da minha fala, não desviem o olhar. Não pensem se devem ou não agir. Façam o bem. Obrigado.